Eu vou começar agora, mesmo com a garganta ruim, eu vou dizer a verdade. Eu vou dizer uma coisa para vocês: pregação sem amor vira comércio, louvor sem amor vira comércio. O pai não vai enviar o filho porque ele diz assim: olha, o Chiquinho está doente, eu vou enviar. A Mariazinha está doente, o pai vai enviar porque ele é amor. Então na igreja não tem por que você ser orgulhoso, você ser grande, você querer se amostrar, você querer ser o tal, você andar dizendo que é mais importante, que Deus só fala com fulano. Nunca há no propósito do Pai condenar ninguém. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Líderes, obreiros, igreja, jovens, adolescentes, sempre é um prazer tê-los aqui conosco aos sábados, ouvindo a palavra para se encher de Deus mais ainda e anunciar a mesma às pessoas. A nossa EBD, ela tem o objetivo de conduzir você ao conhecimento das Escrituras mais e mais, para que você seja um instrumento de Deus na terra, exaltando o nome do Senhor Jesus. E eu quero agradecer aqueles que pedem like, aqueles que compartilham. Nós vamos juntos espalhar a mensagem do Evangelho para termos um povo mais santo, mais sincero, mais verdadeiro, como Deus quer. Comigo o professor César, pastor Luiz, pastor Wagner, Caio na filmagem. Juntos formamos a EBD online para abençoar a sua vida em nome de Jesus. De imediato quero dizer para os irmãos que eu estou um pouco com a garganta ruim e estou forçando, falando mais baixo um pouco para não forçar muito. Vamos orar com o professor César. Eterno Deus, Pai Celestial, te louvamos nesta noite pela sua oportunidade. Pai, continua nos abençoando, juntamente com nossas famílias, o teu povo em qualquer parte desse planeta. Guarde, abençoe, dê vitória, triunfe por nós. Pai, continue abençoando grandemente teu servo, professor, pastor Aziel, dando da tua graça, a tua proteção, teus cuidados, abençoando grandemente teu filho, juntamente com sua família, ministério, igreja, projeto. Continue usando grandemente para abençoar as nações, para a glória e o louvor do teu nome, nós te louvamos. Amém. Muito bem, amados, como já de costume, nós temos aqui os apontamentos da nossa lição, ok? Lição de número 3. Temos os apontamentos do livro, aqui ao lado, e nós temos aqui o complemento e os nossos textos bíblicos das 3 passagens que foram selecionadas pelo autor da lição, pastor Douglas. E nestas 3 lições, nesses 3 textos, nós temos já todo o conteúdo da lição. Como nós exploramos, em primeiro lugar, o texto bíblico, eu quero dizer para os irmãos de imediato que nós nos prendemos mais no texto bíblico. E no final, já damos só o complemento, porque ao longo da aula estaremos já expondo o conteúdo da lição. Vamos lá, pastor Luiz, qual é a lição? Lição de número 3. O Pai enviou o Filho. Primeiro ponto, o envio do Filho e o amor do Pai. Subponto 1, o amor incondicional do Pai. Subponto 2, a iniciativa soberana de Deus. Subponto 3, o envio do Filho e a Trindade. Ponto de número 2, o Filho e a plenitude dos tempos. Subponto 1, preparação histórica e religiosa. Subponto 2, Filho nascido sob a lei. E subponto 3, adoção de filhos. Ponto de número 3, a Trindade no plano da salvação. Subponto 1, a vontade do Pai realizada no Filho. Subponto 2, mediação exclusiva do Filho. E subponto 3, a aplicação da salvação pelo Espírito. Muito bem, aqui nesse primeiro ponto que estaremos estudando, trataremos sobre a causa, ok? A causa do envio, que é o amor, certo? Vocês vão explicar lá. No ponto 2, nós vamos falar sobre a ação de Deus em Cristo, que ele há de enviar o Filho dele, que ele vai entrar no cenário humano, é isso que esse ponto 2 trata,
na visão do próprio apóstolo São Paulo. E o ponto 3, a trindade no plano da salvação. Aqui nós já iremos falar do resultado. Qual é o resultado aqui, pastor? O resultado é o Espírito Santo aplicando essas duas coisas no coração do pecador. Então nós temos essas temáticas que estão relacionadas dentro desse conteúdo bíblico, conforme o pastor está lendo. Meus irmãos, há uma coisa que eu quero dizer para vocês. O Roger Olson, quando ele escreve sobre a Trindade, ele diz algo interessante. Nós temos aqui, eu coloquei aqui algumas obras. Nós temos a teologia de Strong, temos a teologia pentecostal, nós temos também um tratado de R.C. Sproul, um tratado de John Stott sobre a cruz. Nós temos, deixa eu ver aqui também uma obra muito importante para quem quer estudar sobre a Trindade. Se você quer estudar sobre a Trindade, nós temos a obra que é do Robert Letton. Essa obra do Robert Letton, ela é importante porque ela trata sobre todo o aspecto histórico de como a igreja viu a questão da Trindade, os concílios, porque eu quero dizer a todos para vocês, lá pelo 2º, 3º século, Tertuliano não criou a doutrina da Trindade. Meu Deus do céu, precisamos entender isso. Há pessoas que dizem assim, a palavra Trindade não está na Bíblia. Há outros que dizem assim, eu nem gosto de usar a palavra Trindade. Tem um teólogo assembleiano, já falecido, ele dizia que não gostava, não vou citar o nome dele. Ele dizia que não gostava de usar a palavra Trindade. Gente, o problema não é a expressão Trindade. O problema é a expressão pessoas. O grande problema é que a maioria dos crentes, quando estudam a Trindade, vem logo na mente a ideia do termo pessoa. E lá no início eu falei aqui sobre ousia, não foi? E falei sobre hipotasia, aqui dentro do texto eu falei sobre essas duas colocações. Então nunca estude a palavra Trindade com esse termozinho aqui, pessoa, no sentido... Se você pegar a palavra Trindade e relacionar com esse termo pessoa, você vai cair no triteísmo. 3 deuses, 3 pessoas. 3 deuses, 3 pessoas. Então, muito cuidado com isso aqui. Muito cuidado com isso aqui. Muito cuidado. Não pegue essa palavra aqui. É por isso que nós temos lá substância, não é isso? E essência. Demos aqui lá no início essa aula. Estude outra coisa. A Bíblia é a palavra de Deus, o Espírito Santo nos ilumina. Mas existem textos que eu leio que eu posso fazer a minha própria conjectura sem uma base histórica, sem uma base bíblica. É por isso que a teologia, ela não pode estar separada. A leitura da Bíblia, ela é importante para a salvação, para a santidade. Mas quando eu vou tratar de assuntos teológicos, eu tenho que relacionar a Bíblia, teologia histórica, teologia exegética, eu tenho que analisar questões culturais, concílios históricos, para saber o que eles estavam dizendo daquele texto. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos ver 2 textos bíblicos. João 10, 30, rapidinho. Vamos lá. João 10, 30. Depois João 8, 17. Vamos lá. João 10, 30. Eu e o Pai somos um. Olha, eu e o Pai somos um. Aqui não está se tratando, meus queridos irmãos, de unidade no sentido de pessoa. Não. Aqui, se vocês observarem o próprio texto, ele deixa bem claro aqui que a essência do próprio Deus, a essência do Pai, a essência do Filho e a essência do Espírito Santo. Só esse versículo aí, ele destrói o triteísmo. Ok? Ele já destrói o triteísmo. Então veja bem, quando nós lemos Deuteronômio 6,4, ouve Israel, o Senhor teu Deus é o quê? É o único Deus. É por isso que os judeus tentam acusar os cristãos de dizer que nós seguimos quantos deuses? 3, por causa desse termo o quê? Pessoas, não é isso? Então não olhe para a Trindade, não estude Trindade pegando isso aqui. Pegando isso aqui, os termos pessoas, senão você vai cair no triteísmo, 3 deuses. 3 deuses. Vamos ver aí João 8, 17. João 8, 17.
E na vossa lei também está escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Pronto, quando você vai para... Porque quando eu fui professor de teologia, e aqui eu não uso linguagens técnicas, termos polissêmicos, porque isso não funciona. Eu fazia isso, mas não traz lugar nenhum. Por exemplo, eu poderia falar que Deuteronômio 6,4 está se fazendo menção a uma unidade ontológica. Mas por que eu não digo a unidade do ser? Porque tem muito irmão daqui que ele procura o dicionário. Então, a unidade ontológica. Quando eu leio João 10,30, eu estou falando de um ser, um único Deus com a mesma essência. A mesma essência, a mesma essência. Então veja bem, aqui nós temos a unidade ontológica, não é isso? Agora, quando nós vamos, e isso aqui já evita o triteísmo. Agora João 8,17, como é que diz? João 8,17. E na vossa lei também está escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Sim. Que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. De 2 homens é o quê? Verdadeiro. Vai, prossegue. Eu testifico de mim mesmo, e de mim testifica o Pai que me enviou. Aí então o que acontece? Se você pegar isso aqui, aí você vê, olha, são 3 mesmo. São 3 com a mesma essência. Porque eu estou pegando essa ideia de... Aí tem gente interpretando errado, totalmente errado. Eles estão pegando Deuteronômio, me parece 18, verso 15, não, 19, 15, que estava falando de se julgar um caso com 3 testemunhas. Não é isso? Vê aí, me confirma. Vamos lá. 19, 15. Uma só testemunha contra ninguém se levantará, por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que pecasse. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o negócio. Isso. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas. Então, se você pegar, por isso que eu estou dizendo, não faça só lógica. Gente, estudar a Trindade não é lógica humana. Não, é fé. E às vezes você nunca vai chegar a uma compreensão clara disso. É por isso que Roger Olson diz assim, cuidado quando você estudar a Trindade, porque se pesquisar demais pode ficar doido. E também, se falar demais, pode pecar dizendo coisa que não é. É por isso que, quanto à relação da Trindade, eu só falo Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que trabalham pela nossa salvação. E eu tenho na mente e no coração a ideia de que não são 3 deuses. João 10,30 está falando da essência, ou seja, a essência do Pai é a essência de quem? Do Filho, e é a essência de quem? Então, não pegue isso aqui como pessoas. E quando ele fala o testemunho de 2 pessoas, então isso aqui eu já vi teólogo dizendo assim, o testemunho do Pai, o Pai é um, o testemunho de Deus, o Filho é um, e o Espírito Santo também testemunha. Lá em Atos 5, não mentiste aos homens, mas ao Espírito Santo. Então prestem bem atenção, eu não posso... separar em essência essas pessoas, de maneira nenhuma, elas são distintas. Nessa relação, quando você atenta para o próprio texto, essa palavra ou essa expressão pessoas que aparece aí, é um sujeito real de relação. Então, essa expressão pessoa é um sujeito real de relação, mas não está falando de 3. Qual é a vantagem de ler o texto de João que acabamos de ler, João, 18, né? 8,17. É que aqui o Senhor Jesus Cristo estava combatendo o modalismo, porque o modalismo, ele dizia que era um Deus que se manifestava de três formas. Então, nesse texto aqui, ele combate o modalismo. Mas se vocês puderem analisar, nós pregamos aqui, demos aula aqui na passada, em João 14, Jesus diz, quem vê a mim, meu Deus do céu, quem vê a mim vê o Pai. E por que nós não podemos estudar isso aqui separado? Porque todos os atributos do Pai é atributo de quem? E todos os atributos do Espírito Santo? Então pronto. Então quem vê a mim vê o Pai. Vê João 10:33, rapidinho, vamos lá. João 10:33. Os judeus responderam, nunca te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia,
porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Então veja bem, se Jesus tivesse dito, olha, eu não sou o Pai, eu sou uma manifestação do Pai, eles teriam criticado Cristo? Não. Mas por que eles criticaram Cristo? Porque ele era o mesmo Deus. Tu te fazes Deus e tu não é Deus, nós só temos um Deus. Por judeu, um monoteísta histórico, é complicado entender isso mesmo. Até o judeu messiânico, ele não entende da maneira que nós, não crê da maneira que nós cremos. Eles nos chamam de politeístas, porque a gente não explica direito também, do jeito que o senhor está explicando agora. E uma coisa interessante que o professor César falou, eu não ia puxar aqui para não gastar tempo, mas quando ele fala sobre essa questão dos deuses, por exemplo, a questão do monoteísmo, um só Deus, não é isso? Nós temos a questão do politeísmo, vários deuses. Inclusive, eles nos acusam, e acusam Israel também, de fazer essa construção desses deuses. Assim eles falam. E o enoteísmo também. Tem lugar que adoram só Deus, mas uma cidade ela tem um só Deus, um povoado tem um só Deus, não é isso? Mas não é o Deus verdadeiro. As Escrituras, elas nos revelam o Deus verdadeiro, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, foi isso que então isso aqui é muito sério. E a palavra trindade, trinitas, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Quando o Tertuliano falou isso, ele não criou. Basta você analisar, desçamos, confundamos. É assim, quando você lê, nós falamos aqui de Lucas 3, Jesus sendo batizado e o Espírito desceu e o Pai. Então pronto, você tem pessoas da mesma essência, mas distintas, mas que não são três pessoas. Eu já falei aqui que quando nós chegarmos no céu, nós não vamos ver 3 deuses. Não, entendeu? Vamos lá, texto bíblico, vamos começar com qual? João 3,16. João 3,16 e o 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sim. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Muito bem, nós temos 2 versículos que o autor da lição, pastor Douglas Batista, escolheu com a CPAD, e nesses primeiros 2 versículos nós temos a ligação com o ponto 1, ok? Nós temos a ligação com o ponto 1, que é o envio do Filho e o amor do Pai. Prestem bem atenção que eu coloquei aqui a análise do versículo. Aqui nós temos a essência do Evangelho. Toda a essência do Evangelho está em quê? Na essência do amor de Deus. Veja bem, toda a essência do Evangelho está na essência do amor de Deus. E eu vou acrescentar mais. Toda teologia cristã, ela se firma em uma base. Qual é a base? O amor de Deus. É por isso que quando você lê 1 Coríntios 13, você vê que o amor é a base de tudo. Por exemplo, não se pode usar dons sem amor, não se pode pastorear sem amor, não há salvação sem amor. Porque Deus só vai ter a iniciativa de nos salvar por causa do quê? Do amor. E Ele, quando nos ama, Ele não olha para o que o objeto pode oferecer. O Senhor nunca olhou para o objeto para dizer assim, eu vou amar esse objeto porque ele é bonito, porque ele é branco, porque ele é fraquinho. Não. Ele olha para o objeto, mas antes dele olhar, ele olha para o seu próprio amor. Porque a causa de Deus nos amar não é o objeto. Ele não me ama porque eu sou ser humano, ele não me ama porque... Ele me ama porque ele é o quê? Porque ele é amor. Não é isso que 1 João 4,8? Ele ama porque a natureza, a essência de Deus é o quê? É o amor. As pessoas amam, sabe como? Como um interesse. Amam porque olha para a cor, ama porque olha para o status, ama porque olha para a posição. Agora, Deus não. Deus não ama o objeto porque aquele objeto tem a oferecer algo para Deus. Me diga, o que eu tenho para oferecer a Deus que Deus diz assim, eu vou te amar porque você me oferece, porque você é bom? Nada.
Hein? Nada. Então veja bem como isso aqui é interessante. Aqui está a essência do evangelho. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Evangelho sem essa base do amor não é evangelho. A teologia sem a base do amor não é teologia. E tem muita gente aí que tem teologia, mas como não tem amor, usa a teologia para ser uma desgraça na igreja e na vida de pessoas. A teologia pode ser uma bênção, mas ela só é bênção naquele que compreende a dimensão do amor de Deus. Se eu não entender a dimensão do amor de Deus, é tipo pregação. Tu está filmando, Caio? É tipo a pregação. Eu vou começar agora, mesmo com a garganta ruim, eu vou dizer a verdade. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Pregação sem amor vira comércio. Louvor sem amor vira comércio. Teologia sem amor é só academicismo. Toda a dimensão do evangelho, a base é o que, gente? É o amor. Aonde há amor, não há briga. Aonde há amor, não há concorrência. Aonde há amor, não há intriga. Aonde há amor, não há falsidade. Por isso que Hebreus 13, primeiro diz, permaneça o amor fraternal. Vocês já imaginaram? Jesus vem porque Ele nos ama. Quem ama não tem preconceito. Quem ama não olha para a cara. Quem ama não fica escolhendo quem é melhor ou quem não é. Quem ama não faz seleção. O amor de Deus, observem bem, alguns querem dizer que é seletivo. O amor de Deus é universal. O amor de Deus não é exclusivista. Ele não tem uma pessoa que ele diga assim, eu vou amar esse aqui e vou odiar aquele ali. Eu preparei isso ali para o inferno e preparei aquele ali para o céu. Não, gente. A essência de Deus, Deus não vai projetar ninguém para o inferno, porque na sua essência Ele é o quê? Ele é amor. Aí tem gente que diz assim, mas Deus está revelando a justiça dele. Se Ele manda para o céu, Ele revela a justiça. E se Ele manda para o inferno, Ele revela a justiça. Mas como é que Deus vai revelar a justiça em alguém que Ele manda para o inferno, se Ele mesmo já projetou aquela pessoa para o inferno? Isso é incabível. Isso não tem noção em lugar nenhum. Então escute, a base do evangelho, a essência do evangelho é o quê? É o amor. Me parece que lá em João 21, ou é 20, o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele disse para Pedro, se tu me amas, apacenta. Não pode ser pastor se não amar. Não pode ser cantor se não amar. Porque senão você vai amar só o dinheiro. Senão você vai amar só a estrutura. E esse é o problema, não é isso? João? Capítulo 21. Isso. Está bem aí, vai. 21. João capítulo 21. Eu gosto de citar a história, mas eu gosto de citar a Bíblia para não ficar na ideia de pessoas, né? É o verso 16. 16. Apacenta os meus 15. E depois de terem jantado, disse a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Então, aqui está toda a teologia do evangelho, toda a base da teologia cristã. A essência é o quê? É o amor. E é baseado nesse amor, que o Pai envia quem? O Filho. O Pai não vai enviar o Filho porque ele diz assim, olha, o Chiquinho está doente, eu vou enviar. A Mariazinha está doente, o Pai vai enviar porque Ele é amor. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Muito antes do homem cair, o que foi que Deus planejou lá na eternidade? A redenção. O projeto da salvação, me parece que é Efésios 1:4. O projeto da salvação. Então, não foi um acidente, não foi ocasionado pela pressão da humanidade. Antes do homem cair, quem já tinha feito o plano? Deus. Então Deus resolveu fazer assim. Olha aí como é que diz. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nós somos eleitos em Cristo e não nas nossas decisões. Lá no corredor da eternidade, Calbart diz isso, lá no corredor da eternidade, Deus disse assim, o homem vai cair, vai pecar, mas eu vou criar um plano para salvar
a todos. Mas não foi um acidente, não foi porque o homem pecou, é porque na essência de Deus, ele já é o quê? Ele já é amor. Então que Deus seria esse que ia escolher o filho para morrer só por quem é eleito? E Deus vai te eleger por quê, bonito? Bota para cá, Caio. Deus vai te eleger por quê, bonito? Só tu é o bonitão. Qual o mérito que você tem para Deus te escolher? Se a Bíblia diz em Romanos 3:23, todos pecaram. Aí só tu que teve a sorte no mundo. Rapaz, mas é muita coisa. Eu ainda fico pensando, crente assembleiano atrás dessas doutrinas. Então escute bem uma coisa. A base, a essência de tudo é o quê? É o amor. E esse amor é o motivo para a redenção. Quando Deus olha para o sacrifício para o homem, Ele não olha para o que o homem fez, Ele olha para o que Jesus fez. Então na igreja não tem por que você ser orgulhoso, você ser grande, você querer se amostrar, você querer ser o tal, você andar dizendo que é mais importante, que Deus só fala com fulano, que Deus escolheu foi o fulano, que fulano tem um privilégio. Ele amou primeiramente o sacrifício de Cristo. Tu não tens sacrifício nenhum para Deus se agradar. Está lá em 1 João 2, Ele é a propiciação pelos nossos. Pronto, Cristo é o que satisfaz o Pai. Aí quando o Pai olha para mim, Ele olha para o sacrifício que Cristo fez. Eu não tenho mérito. Por isso que em Efésios 2:8, a Bíblia diz claramente para nós: porque pela graça sois mediante, não vem de vós. É quem? É dom de Deus. Então veja bem, aqui nós temos o motivo do amor. A redenção da humanidade é o motivo do amor de Deus. A exclusividade do Filho em relação ao Pai. Essa expressão unigênito, monogenês, essa expressão unigênito mostra a relação que o Pai tinha com o Filho. Está aí, isso está claro, não é isso? A relação que ele tinha. Mas aqui você vê também a exclusividade e a profundidade desse amor. Aí, vamos lá, 3,16, como é que diz? 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja que aqui você tem uma promessa, para que todo aquele que nele, a promessa é que quem crê. A promessa não é quem é predestinado, a promessa é para quem? É para quem crê. Isso, a resposta não está em uma eleição predeterminada. A resposta está na fé daquele que vê a manifestação do amor de Deus e crê e o aceita. Então isso aqui é muito interessante, porque você tem a promessa da vida eterna para aqueles que creem. E aqui você tem um convite universal, para que todo aquele que nele, crê. Olha aqui, um convite universal. Esse convite universal está lá em 1 Timóteo 2,4, o qual deseja que todos sejam salvos. Então, quando o autor pega isso aqui, o envio do Filho e o amor do Pai, o Pai só vai enviar o Filho porque o Pai ama. Então, não houve obrigação. Esse verbo edokem, deu, esse verbo deu, no original aí, ele é espontâneo. É espontâneo nessa economia da Trindade. Então aí você tem essa questão, ok? A promessa de vida eterna, o convite universal. E aí você tem a resposta. A resposta do ser humano é o amor para com o sacrifício de Cristo e a fé no objeto da salvação. Quem é o objeto da salvação? Cristo Jesus. Então por isso que o texto bíblico ele está mostrando isso aqui para nós. A outra coisa interessante aqui, para a gente correr, porque nós temos dois textos, é o propósito divino da salvação. Qual é o propósito divino da salvação? Para que todos sejam salvos. Então, isso aqui você tem esse propósito divino. Isso aqui é lindo, gente. É a própria palavra de Deus. O Senhor, Ele quer que toda a humanidade seja salva e não se perca. Então está claro aí na própria palavra de Deus. E há uma coisa interessante, quando você olha para o verso 17, você tem no 17, propósito do amor de Deus, a natureza do amor do Pai. Olha o caráter do Pai, Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é benigno. Olha o verso 17, leia. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo
não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Porque Deus enviou. De quem é a iniciativa? É do homem ou é de Deus? Quem é que envia o Filho? E por que ele envia? Porque ele ama. Aí tem uma coisa interessante aqui. Vocês podem observar. Olha, leia isso de novo. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, Isso. mas para que o mundo fosse salvo por ele. Veja uma coisa interessante nesse versículo. Nunca há no propósito do Pai condenar ninguém. Nunca há no propósito do Pai condenar ninguém, gente. Está claro aí na Bíblia. E a prova disso é que ele manda o Filho dele para morrer por todos os pecadores. E quando ele diz, não, para que ninguém pereça, ele não quer que ninguém vá para o inferno. Ele não quer que ninguém vá para o inferno. Não há justiça em Deus no sentido dele mandar alguém para o inferno. A justiça que acontece é que o homem, pecador, desobediente, teimoso, rebelde, ele não quer Deus. E como Deus é justo, a própria decisão do homem é que lhe condena para o inferno. Então está aí. Esse é o sentido objetivo do texto. Vamos lá agora, 1 João 4. 1 João 4, 9 a 10. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, em que nós tenhamos amado, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. Aí já são os 2 versículos, né? Só o 10, leia o 10. Só o 10. 9, só o 9. Só o 9. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Muito bem. Aqui eu coloquei um testemunho do amor de Deus. Interessante observar que quando a gente olha para esse verso 3, aqui você vai ter acesso ao amor de Deus. Você vai ter acesso claramente ao Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque Deus manda quem para a terra? Jesus. Em Mateus 1:23 está lá claramente o Emanuel, ele agora está presente, que ele é o Deus, ele é o Deus conosco. Então, o nosso Deus não é inacessível, o nosso Deus não se pode ser visto como inatingível, ele é atingível, ele é acessível através de quem? De Jesus Cristo. Jesus em João 14,6, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e o quê? E a vida. Mas para chegar a esse Deus, o acesso é o amor do Pai em quem? Em Jesus Cristo, Filho de Deus. E há uma coisa interessante, eu coloco aqui, esse amor não é uma ideia abstrata, esse amor não é esotérico, esse amor não é um amor distante, filantrópico, ele é um amor o quê? Concreto. Por que concreto? Jesus se humaniza. João 1,14, e o verbo se fez e habitou entre, e vimos a sua glória. Lá em Hebreus 13, lá em Hebreus 1, 2 e 3, diz que ele é a expressão exata do seu ser. Não é isso? Então, aqui vocês podem observar que Deus não está trazendo, eu falei agora para os jovens, uma ideia de um amor sentimental. Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. Não, ele mostra que ele ama. Ele tem ação, ele tem prova. Está aí, eu amei e eu fiz o quê? Eu entreguei para vocês. Não é isso? Então, é concreto. Mas se vocês observarem, aí nesse texto, de novo, você vê aqui os termos unigênito e amor. Vê aí, leia o verso. Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, Isso. para que por ele vivamos. Aqui você vê a profundidade do amor de Deus. Cadê? Aqui, a profundidade. Aqui, a profundidade do amor. Onde é que está o amor? Ele dá o seu Filho unigênito para morrer pelos nossos pecados. Então veja que agora o próprio João, ele está mostrando algo interessante aqui para nós. E aí ele agora quer que esse amor, escutem bem, ele quer que esse amor permeie a nossa vida. E uma coisa que esse amor vai fazer é mudar a nossa vida, mudar o nosso interior. Leia aí de novo o verso. Para que por ele vivamos. Para que por ele vivamos. Ou seja, agora o amor que está lá no Pai, o amor que ama sem preconceito, o amor que ama sem diferença, o amor que ama sem buscar méritos, ele quer que esse mesmo amor permeie o quê?
a nossa vida. É por isso que eu quero dizer para você, você que diz que tem um amor de Deus, mas é língua grande, você não tem um amor de Deus. Você que diz que tem um amor de Deus, mas é seletivo, eu gosto desse, eu não gosto desse, não tem. Você que diz, tu está filmando, Caio? Tu está filmando? Agora eu vou começar. Jesus abençoe minha garganta. O que tem de crente com a boca velha, cheia de diabo, é dizendo, vai te lascar, crente. Tem crente aí xingando, tem crente aí na internet, que na hora, porque preste bem atenção, eu vou até dizer uma coisa, bota para cá, Caio, bota para cá. Eu conto, tem irmão que às vezes eu não olho a internet, eu não olho, porque o meu objetivo aqui é pregar a palavra. Quando eu vou dar um exemplo de um irmão, está na Bíblia, está na Bíblia, está na Bíblia. Paulo falava e outros falavam, e o apóstolo João falou de Diótrefes, não foi assim? Às vezes eu dou um testemunho e eu digo, olha, eu pastoreando, aconteceu isso, isso e isso. Quando você não diz o nome do irmão, quando você não diz a cidade, não é falta de ética. Então coloque isso na sua mente. Deixa eu conversar besteira. Deixa eu conversar besteira, não é assim? Pronto. E a gente dá exemplo para que outros não façam aquilo ali, para despertar. Por outra, eu não falo de pregador. Vocês nunca me viram citar nome de pregador aqui. Eu falo de erros que alguns cometem fora da palavra de Deus. E para vocês terem uma ideia, aqui está um que eu vou dizer aqui agora. Como é que você diz que ama a Deus e odeia seu irmão? Ama a Deus, mas é seletivo, só gosta de fulano e não aceita mais o fulano. Eu já vi pessoas dizendo assim, eu amo, mas nunca mais eu quero ver a cara dele ou a cara dela. Você não tem amor de Deus. Porque a Bíblia diz em Romanos 5,8, vede que Deus prova o seu amor em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda o quê? Então quando Deus me amou, Ele me amou porque eu era bonzinho, Ele me amou porque eu era perfeito, Ele me amou porque eu era sem defeito. Mas o problema nosso é que nós só temos amor com pessoas que gostam de nós. Eu só tenho amor com pessoas que me abraçam. Tem pessoas aí, rapaz, tu está filmando? Tem pessoas e até líderes que se você fizer desse tantinho aqui com ele, nunca mais ele olha para a tua cara. E aí quando a Bíblia diz que eles estavam matando Jesus, como foi que Jesus disse? Eu quero que todos vão para o inferno. Como foi que ele disse? Perdoa-os porque não sabem. E quando estavam matando Estevão, Senhor, olha para esses desgraçados, essas misérias do inferno, Senhor, joga uma praga neles. Foi assim? Como foi que ele disse? Pai, perdoa. Pronto. Veja que quem está permeado pelo amor, irmão, quem tem o amor de Deus não senta no banquinho da casa ou da esquina para falar mal de ninguém. Quem tem o amor de Deus não carrega ódio. Então veja bem, o amor tem que permear a nossa. Se eu estou dizendo que a essência do evangelho é o amor, esse amor tem que mudar a minha vida, gente. Não é isso? Amor que não muda a minha vida não é amor. A outra coisa, bota para cá. Não é que eu tenha que te amar e tu ficar na vergonhice. Porque tem irmão que está todo errado, é na adultério, na prostituição, na mentira, no fuxico. Aí diz assim, aqui ninguém me ama. Não, o amor de Cristo é um amor que transforma, não é um amor que te deixa no erro. O que foi que ele disse para a mulher pecadora? Ele olhou para ela e disse, ninguém te condenou? Ninguém, mas nem eu também? Agora faça o quê? Vá e crie vergonha na tua cara e não peques mais. Não é assim? Porque tem pessoas que estão querendo usar esse amor para tentar criar uma ilusão. Não, mas essa igreja não me ama. Eu fiz tanta coisa errada, mas eles me olham. Não, a igreja tem que olhar diferente para o seu pecado, porque você fez um escândalo. A igreja tem que te amar, mas se você não prestar, aí é uma questão sua, ok? Então veja bem, o amor que permeia. Lê aí de novo, rapidinho, para não perder o fio da meada aqui. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Para que por ele vivamos. Esse amor agora muda a minha vida. Eu pergunto, Cristo amava os pecadores? Cristo amava os diferentes? Cristo dava atenção para a prostituta, ele dava atenção para os pecadores? Sim, ele amava a todos. E ele não desprezou. A Bíblia diz que quando o jovem rico chegou para Jesus, a Bíblia diz, e ele o amou. Não é assim? Ele olhou nos olhos dele e disse, ele o amou. E eu pergunto, ele tinha religiosidade? Ele tinha judaísmo? Ele tinha tradição? Ele diz, eu faço isso desde a minha juventude. Ele tinha dinheiro, ele tinha avareza. Mas eu pergunto, Jesus amou um avarento? Amou. Mas ele não amou
A avareza. Jesus amou aquele pecador miserável, mas ele não amou o pecado. Jesus amou o lado dele de ser um judeu? Amou. Mas ele amou a religiosidade? Não. Mas ele foi criticar ele por ser religioso? Olha, bota pra cá. Tem um bocado aí de fazer gracinha. Tu tá filmando, Caio? Esses que saíram da igreja estão com esse discurso: graças a Deus que eu me libertei. Tu é um falso mentiroso, mentirosa. Tu nunca foi nada. Porque Jesus amou esse homem que era o quê? Extremamente religioso. Porque eu não tenho que olhar para o sistema em si, eu tenho que olhar para uma pessoa. E quem ama, olha para cá, quem ama pode estar dentro de uma igreja e ver se a pessoa está presa em um sistema, está sendo enganada, ela vai lá: ô rapaz, eu quero te ajudar. E quando ele vai ajudar, não é assim: sai dessa desgraça, sai desse sistema, sai dessa molecagem. Já essas palavras mostram que você não tem nada de amor, de crença. Não é, quem tem amor é diferente. Olha para cá, Jesus deu um exemplo que o amor cobre tudo, está lá em Lucas 10. Passou um sacerdote, passou quem? Um levita, e passou quem? Um samaritano. Olha onde Jesus foi buscar um exemplo de amor. Isso aqui doía para um judeu, irmão. Isso aqui doía para um judeu. Lá em João 4, a Bíblia diz que os judeus, os judeus não se comunicavam com quem? Com os samaritanos. E a mulher samaritana também tinha a mesma coisa. Vocês sabem o que está acontecendo? As igrejas estão vivendo tipo judeu e quem? E samaritano. É calvinista, é batista. Um dia desse eu vi um irmão dizendo: o fulano de tal prega na Assembleia de Deus, é presbiteriano, ele está legalizando os movimentos assembleianos. Tu deixa de besteira, besta. Porque eu vou te dizer uma coisa aqui: Jesus não criou placa de igreja, Jesus não criou placa de denominação, Jesus não criou presbiterianismo, Jesus não criou a Assembleia de Deus, Jesus não criou a batista, Jesus não criou, vamos lá, Jesus não criou o adventista, Jesus não criou a quadrangular, Jesus não criou o metodismo. Jesus criou a salvação pelo amor dele. Essa placa é só para identificar a igreja em si, só para organizar, mas nenhum desses nomes salvam. O que salva é a fé em Cristo. Tu quer para cá? Tem um bocado aí dizendo: eu sou calvinista, eu sou pentecostal, eu sou. Tu é um besta, porque olha para cá. Tinha um homem expulsando um demônio e os discípulos foram fazer o quê? Foram impedir e disseram: você não é do nosso grupo, está usando o nome do nosso mestre, está proibido, está proibido. Quem é você para proibir Deus usar alguém, rapaz? Quem é você para proibir Deus usar um pecador para ele ser salvo e pregar o evangelho? Quem é você para dizer quem prega e quem não prega, rapaz? Vamos parar com a besteira. Jesus diz que quem comigo não ajunta, espalha. Vamos ajuntar com Cristo, vamos parar com essa bobagem. Eu posso ter minha crença, eu posso ter minha diferença, eu posso ser presbiteriano, posso ser assembleiano, posso ser batista. Agora preste bem atenção, isso é só de identificação, organização. Nós somos um em Cristo Jesus. Porque lá no céu o que vai valer é o amor que Deus manifestou em Cristo, não é porque tu é disso ou daquilo, não. Mas pronto, vou dizer logo a verdade. Jesus abençoa minha garganta para mim acabar com essas besteiras que tem nesse mundo. Meu Deus do céu. Não é assim? Aí o amor, vamos lá, o 10. 10. Nisto está o amor. Nisto está o amor, vai. Não em que nós tenhamos amado a Deus. Hein? Nisto está o amor. Vamos. Não em que nós tenhamos amado a Deus. Agora preste bem atenção, ele faz um contraste entre o amor humano e o amor divino. Olha que ele vai fazer a diferença. Nisso está o que, pastor? O amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, isso, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Aqui eu coloquei, vamos lá para correr, onde é que está? O amor divino em contraste com o amor humano. Olha, aqui ele vai mostrar a origem do amor e o contraste que ele diz: nisso está o amor. E não em que nós tenhamos amado a Deus. tenhamos É o contraste. Ele diz: a diferença não é nós, é Ele. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas Ele que nos amou. Então a origem do amor não foi você, foi quem? Foi Deus. E aí eu coloco aqui que esse amor é o amor agape. Esse amor agape é o amor que é incondicional. O amor agape, ele é o amor que abarca todo mundo. Ele é o amor que bota todo mundo na mesma sacola. Esse amor é o que eu falei aqui?
É irrestrito, tem restrição. E ele é o quê? Houve, Deus disse assim: eu só vou te amar, César, por esta condição. Ele disse: eu só vou te amar, Luiz, por essa condição. Ele disse: só vou te amar, pastor Wagner, por essa condição. Ele disse: o amor de Cristo é seletivo. Eu separo a Maria, mas eu não separo o Pedro. Apesar, isso. Então veja que nós estamos mostrando aqui que esse amor ágape, ele é um amor incondicional, irrestrito, não é seletivo no sentido de escolher um e separar outro, não. Esse amor aqui, na verdade, é o verdadeiro amor que não se originou em nós, mas se originou em quem? Pronto. E aí você vê que pela conjunção há uma ênfase na diferença. Vamos lá. Aí observem bem, quem tomou a iniciativa, foi o homem ou foi Deus? Então o amor de Deus, além de ser irrestrito, incondicional, ele também é um amor sacrificial. Oh, coisa linda. Vai, termina o versículo. Enviou seu filho para propiciação pelos nossos pecados. Aí essa palavra propiciação que o pastor está lendo é a ideia de quê? Sacrifício. Que essa propiciação, ela satisfaz quem? Pronto. Aí, meus irmãos. E aqui o que acontece? Os nossos pecados, as nossas misérias, revelam o quanto o amor de Deus é profundo. Porque esse ato, essa miséria, a Bíblia mostra que toda geração, olha como Deus é amoroso, gente. Qual foi a primeira destruição da humanidade que teve na Bíblia? Noé. A Bíblia diz em Gênesis 6, 5, 8, a terra estava cheia de vió. Agora eu pergunto, antes de Deus destruir a terra, ele chegou e disse assim: eu odeio o ser humano que eu criei, é a minha imagem, todos vão para o inferno? Foi assim? O que foi que ele fez? Ele criou o quê? A arca. E nessa arca era o quê? O que a gente pode vislumbrar na arca? Jesus. Mas o que eu posso vislumbrar? O amor de Deus. O que eu posso? Proteção, provisão, amparo. Gente, aí Deus deu oportunidade. Vamos lá, o segundo. Qual foi o segundo episódio de destruição na Bíblia? Sodoma e Gomorra, Gênesis 19. Eu pergunto, Deus só chegou lá e disse: eu vou mandar fogo? Eu vou mandar enxofre? O que foi que ele fez? Ele mandou primeiro. Abraão disse: se eu encontrar 50, se eu encontrar 40, se eu encontrar 30, se eu encontrar 20, se eu encontrar 10. Pelo amor deles eu poupo. Deus encontrou? Está aí, gente. Está aí, gente. Então veja que isso aqui é muito interessante. O amor de Deus é tão profundo que apesar das minhas misérias, das minhas desgraças, eu não valo nada, eu não presto para nada. O melhorzinho em Sodoma não merecia salvação, que era Ló. O melhorzinho que tinha lá não era puro, não merecia salvação. É verdade, é verdade. Então, e veja bem, isso aqui é interessante porque o Deus eterno mandou Jesus, que ele é a propiciação pelos nossos pecados. Gente, isso aqui é lindo, isso aqui é lindo. Vamos ao último texto. Eu estou correndo, eu poderia gastar mais, vai. Gálatas 4, 4 a 6. Isso. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Aí tu leu os 3 versículos, não foi? Primeiro, o verso 4. Rápido. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Só esse versículo aqui tem grandes verdades, mas a primeira verdade é que esse versículo, ele está mostrando que Deus tinha um plano. O pecado pegou Deus de surpresa? A queda do homem pegou Deus de surpresa? Não. Deus já tinha um plano. E esse plano começou que tempo? Quando o homem pecou ou lá na eternidade? Então, aqui mostra que não era um acidente. Deus não foi forçado, não foi uma coisa de improviso. Deus não trabalha no improviso, gente. Falei. O tempo do verbo lá do deu está no passado. Está no passado. Então, veja o seguinte. Aqui você vê que Deus montou um plano de salvação. E quando ele monta esse plano de salvação, aí entra alguns elementos que vão fazer parte do contexto histórico. Olha o que eu coloco aqui. Os marcos históricos. Quais são os marcos históricos? Tempo, cultura, circunstância. Falou esse, mas vamos lá. Quais são? Tempo, cultura e circunstância. Deus, para trazer Jesus para o contexto histórico, ele vai usar o elemento
tempo. Ele vai usar o elemento cultura e vai usar o elemento circunstância. Observem bem que ele vai usar a lei, ele vai usar o judaísmo, ele vai usar a cultura grega, ele vai usar o idioma koiné, que vai ser a língua oficial e geral daquela época. Toda a estrutura e as circunstâncias, a miséria, vai usar os benefícios das estradas romanas, a cultura romana, tudo vai ser útil, ok? Então isso aqui é muito importante. E quando diz assim, que ele veio na plenitude dos... Deus não é um ser aleatório, ele trabalha organizado. Que coisa linda, meus irmãos. É isso aí que o próprio texto bíblico ele está mostrando para nós. E no versículo nós temos mais duas coisinhas boas. Aí a Bíblia diz o quê? Vamos lá. Nascido de mulher. Nascido de mulher. Nascido sob a lei. Pronto. Nascido de mulher é que a Bíblia está mostrando que esse Jesus, que é Deus lá na eternidade, ele vai se identificar com a humanidade. A Bíblia diz, e o verbo se fez carne, João 1,14. A Bíblia diz lá em João 3, lá em Lucas 3, João disse assim, eu é quem preciso ir a ti, e tu vens, deixa para cumprir toda. Jesus viveu como judeu, se identificou como homem para a humanidade. Isso aqui é lindo. E essa encarnação, a encarnação não é um evento apenas miraculoso, esotérico, mas é um evento profético. Já estava está lá em Isaías 7,14, ok? Então aqui vocês podem observar que Jesus vai ter a experiência humana. Isso é muito interessante. E aí quando Jesus vem, ele vai estabelecer uma nova aliança, porque a antiga era com a lei. E agora, quando você lê, me parece que é João 1,18. Se não for 1,18, é 1,17. Vê aí rapidinho. João 1,17. João 1,17. Porque a lei foi dada por Moisés. A lei foi dada por Moisés. E o quê? E a graça e a verdade por Jesus Cristo. Pronto. A lei foi dada por... Entenda, não despreze a lei. Tem gente que diz, a lei não vale nada. Isso aqui era no tempo da lei. Como se a lei não valesse nada. A lei era a palavra de Deus, gente. Eram as normas de Deus. Agora, o Senhor Jesus, naquele propósito da lei, eles não cumpriram, não conseguiram. Deus vai estabelecer uma nova metodologia, um novo plano. Ele estabelece que a nova aliança. E essa nova aliança não será pela força, será pela graça, pelo Espírito e pela fé. Sim. Queria até que o senhor desse uma abordagem sobre uma... O senhor até pregou essa mensagem, não sei o que foi o estado, foi interessante, eu achei, sobre esse destaque missiológico no Antigo Testamento, com o nome de Deus Elohim, que sempre designa missão. Isso. E desde o começo, né? Elohim, Deus criando, Deus fazendo. E ele está fazendo o tempo todo. O tempo todo. A gente está limitando uma leitura, professor César. E que a gente diz assim, cria departamento, cria não sei o que na igreja. A igreja, na verdade, o coração da igreja é missões. É missões. E só para vocês terem uma ideia, vamos ver aí, Mateus 5,17. Tem pessoas que não entenderam. Há um autor que diz, Kendall, em uma obra que ele escreve, ele diz o seguinte, se tiver um teólogo no mundo que saiba unir o Velho Testamento com o Novo, eu vou dar nota de 1 milhão, porque não tem nenhum. Lutero não conseguiu, Calvino não conseguiu e nem eu consigo. Porque se vocês observarem, o velho está no novo e o novo está no velho. Olha aí, 5,17. Não cuideis que vim destruir a lei. Jesus diz, eu não vim destruir nem a lei, nem os profetas, e nem os profetas, mas cumprir. Porque se Jesus destruísse a lei e os profetas, Jesus seria mentiroso. Porque quem era que falava de Jesus? A lei. E quem mais? Meu Deus do céu. Aí tem gente que diz, isso aqui é no tempo da lei. A lei começa, irmão, escute bem. Eu vi agora um pregador que não tem o que fazer, dizendo o seguinte, olha, as filhas de Ló, as filhas de Ló, lá no 19, que elas embriagaram o pai, e não tem pecado, porque Paulo diz, aonde não há lei, não há... Meu Deus do céu, me parece que é 4,15 de Romano. Meu filho, não faz. A lei começa em Gênesis 3. Deus já estabeleceu a lei moral. Gente, vamos prestar atenção, gente. Deus estabeleceu o quê? A lei moral. Sempre existiu a lei moral. Então, Deus reprovou o ato e coisa. Se elas sabiam que não era pecado, por que elas embriagaram o pai e a mãe? E outra coisa, se não houvesse essa lei, por que Deus puniu Sodoma e Gomorra? Por que Deus puniu o tempo de Noé? Vamos parar com isso, gente.
A lei estava. Agora, o que não existia era uma codificação. E deixa eu dizer, a lei não cria o que é pecado e o que não é. Apenas a lei, no sentido que veio com Moisés, ela apenas veio para regularizar, mas o pecado já estava lá. Olha, quem cometia adultério no Velho Testamento, em Gênesis, antes da lei, morria? Morria. Vocês se lembram do caso de Tamar? Não é assim? Que o Judá foi fazer o quê? Quando soube que ela estava grávida, mandou fazer o quê? Mandou matar ela. Se vocês pegaram o caso de Diná, os irmãos de Jacó, os filhos de Jacó, aí você vê que eles, não pode, a nossa filha não pode. A lei já estava lá. Não estamos lendo, aí tem gente que diz assim, olha, dízimo era no tempo da lei. E outra, quando eu falo aqui de dízimo, eu tenho autoridade para falar, que eu não ando atrás de dinheiro de dízimo não. Eu tenho autoridade para falar. Agora, antes, Abraão deu dízimo, e Abraão quando deu dízimo, ele não deu dinheiro apenas, ele deu reconhecimento à vitória que Deus havia lhe concedido. Jacó no 28, quando deu dízimo, Deus pediu o dízimo para ele, foi ele mesmo quem fez o voto, e Deus disse, eu não preciso disso. Disse? Quem foi que deu a primeira oferta na Bíblia? Deus pediu oferta? Foi Caim. Você vê no livro de Gênesis, primeiro, não tinha por que ter oferta, porque oferta e sacrifício era para manter comunhão. E aí você vê que o próprio Abel já fazia oferta para Deus. Então presta atenção nisso, gente. Então Jesus não desfez da lei, porque se Jesus desfizesse da lei, ele estava contrariando. E Paulo disse que a lei nos serviu de aio, de servo. O que acontece? Estude o Velho Testamento da seguinte maneira: era o povo de Deus andando rumo à progressão, mas não conseguiram. E toda progressão se completa onde? Em Cristo Jesus. Toda progressão se completa em quem? Em Cristo. Por isso que ele diz, eu não vim desfazer, eu vim cumprir. Então o que o homem não cumpriu, o que o homem não fez, está em Cristo. Cristo guardou a lei, e agora eu guardo a lei em quem? Em Jesus. Aí tem irmão que diz, nós não precisamos mais da lei. Negativo, nós agora precisamos da lei, só que não é mais pela minha força, é pela força de quem? De Jesus. O que foi desfeito em Cristo, que nós não precisamos, é a lei cerimonial. Toda foi cumprida em Cristo. Mas a lei moral caiu? Não. A primeira lei que existiu na face da terra, se não tivesse lei, Deus não poderia condenar Adão e Eva. Porque lá no Éden, o que foi que Deus disse para Adão e Eva? Quem foi que te ordenou para comer? E por que tu comeu? Pronto, Deus disse assim, estabeleceu uma ordem moral, não coma, não foi assim? Pronto, é a primeira lei. E ele tinha essa consciência. Se ele não tinha, por que ele foi se esconder? Rapaz, a pessoa tem que ver as coisas, ok? Eu fiquei aonde? Muito bem, então ele cumpriu tudo isso, ok? Vamos lá. Ele cumpriu tudo isso. Aí você tem, nascido de mulher, Jesus se identifica com a humanidade, cumpre toda a lei mosaica. E a nova aliança, ela é estabelecida através do quê? Da fé, do Espírito Santo e da fé que eu falei, da graça. Vamos lá. Aí agora, sob a lei. Veja bem que agora o Senhor vai trazer uma libertação espiritual para os crentes. E sob a lei, você sabe que tudo estava restrito à questão da lei judaica. E aí o próprio Senhor Jesus disse à mulher samaritana, a salvação vem dos judeus. Mas agora ele vai estabelecer uma nova liberdade. Ok? E aí você tem aqui o evento da encarnação, vai mudar tudo isso. Um novo capítulo vai acontecer entre Deus e a humanidade. A libertação espiritual. Agora, você observa, lei, liberdade. Por quê? Porque Jesus paga o preço do resgate. Não é isso? Então, vamos ver aí agora o 5. Foi o 5 que tu leu? Foi o 9. Não, é o 4. Gálatas 4. Agora Gálatas 5. Opa, Gálatas. Gálatas 4, 5. Isso. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Aí o Senhor Jesus Cristo, com a sua vida, paga o preço, aí o verbo resgatar, e como ele paga o preço, ele começa uma nova história. E o propósito, rina, no grego aí, rina, para quê? Mostra que agora vai começar uma nova a nova identidade. E qual é a nova identidade? Não é mais judeus, é filhos de Deus. E quando se fala de filhos de Deus, aí nós somos filho por adoção. Só tem um que é filho unigênito por natureza. Quem é?
É Jesus, que é filho, a natureza dele é eterna, é um filho eterno. Mas nós somos, porque nós temos o filho por adoção, nós temos filho por criação. E nós somos por adoção e também por criação, que ele nos criou, não é isso? Mas é interessante agora observar, olha aí como é que diz o verso. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então veja bem, ele pagou o preço, começa uma nova história e um novo relacionamento com a humanidade. Aí vem uma nova identidade. Nós deixamos de ser pecadores e passamos a ser o quê? Agora você tem um status de filho de Deus por adoção. Mas esse status não é para tu andar se amostrando. Eu sou o escolhido, eu tenho a unção. Nada. Esse status é para duas coisas: filiação e honra. Ok? E aí essa nova identidade, ela traz isso. E aí você vai ter aqui a relação entre crentes e Deus. Interessante que você tem a palavra pai e tem a palavra Abba. Todos dois falam de pai. Mas quando você pega a palavra Abba, é a palavra afetuosa, carinhosa, ou seja, é aquele filhozinho que o pai não está ali naquele momento para dar ordem, o pai não está ali para manter um autoritarismo, mas é para ter para ter intimidade. Mas eu também tenho que saber que eu tenho um pai, e esse pai tem autor, e esse pai é o criador, e eu devo honra para com ele. Eu não posso só brincar, porque tem irmão que brinca, papai, paizinho, mas lembre que ele tem, você tem intimidade com ele, mas saiba que ele é autoridade. Ele é pai criador, ele é pai eterno, e ele deve ser honrado. Então eu tenho filiação para ter uma intimidade, e eu tenho um pai que me dá autoridade, e eu tenho que honrar essa autoridade. Por isso que eu coloquei autoridade relacionada à palavra pai, e carinho, Abba. Pronto. Então, agora veja bem, a dinâmica do novo relacionamento que Deus nos dá pelo sacrifício de Cristo. Qual é a dinâmica? Primeiro, a Bíblia diz que depois que Cristo morre por nós, nós passamos a ser o quê? Filhos por adoção. O cristão agora passa a ter o Espírito de Deus em sua... E esse Espírito lhe conecta com quem? É assim a nossa vida. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Sobre a lição, fechando aqui, pastor Aziel, e essa expressão, o pai que envia o filho, primeiramente entenda que não foi algo ocasional, não foi algo feito de momento, foi projetado, ok? Então, se vocês observarem, o John Stott diz, a cruz não foi um improviso, mas a revelação histórica de um propósito eterno de Deus. Se vocês atentarem bem para uma coisa, vamos ver a trindade nisso aqui. O próprio texto mostra o pai com amor incondicional, ou seja, esse amor não está preso na dignidade do objeto amado, mas na própria natureza de Deus. Não é porque tu é um objeto que presta, tu não presta para nada. Deus te ama é porque ele é bom. Romanos 5:8, não é isso? Warren Gruden diz: a expiação é, em última análise, a expressão do amor do pai, tanto quanto da obediência do filho. Pastor, como é a economia da trindade em Deus? Primeiro, o pai planeja, o filho se oferece voluntariamente e o Espírito prepara. Gente, isso aqui é interessante, porque tem gente que diz, mas qual é o relacionamento? O pai projeta, o filho executa. E o Espírito Santo? O Espírito Santo foi quem preparou o corpo. Olha, irmão, prepara o corpo para o Filho de Deus. Se vocês observarem Lucas 1,35, o que está gerado em ti, Maria, quem é? É do Espírito Santo. Então aí também Hebreus 10,5. Portanto, não há divisão nisso. Aí você tem a plenitude dos tempos, nós já falamos aí, topleneuma tur cronos, não é? Crono, que na verdade mostra que a encarnação, ela ocorreu num momento historicamente determinado por Deus, envolvendo as condições religiosas, políticas, que estavam preparadas, ok? E aí já falamos nascido da mulher, Gênesis 3,15, o Senhor prepara isso, ok? E nascido sob a lei, a que mostra que Jesus ele se submeteu por vontade própria ao sistema judaico. Uma outra coisa interessante, quando Jesus nasce, ele sabia que havia problema na interpretação da hermenêutica e da exegese o quê? Judaica. Mas eu pergunto, Jesus já entrou logo dizendo, eu não vou comer com os judeus, eu não vou andar. Onde era que Jesus ia todos os sábados?
nas sinagogas. Ou seja, ninguém muda sistema falando mal do sistema. Você muda sistema corrigindo as coisas. O exemplo, Jesus ia para a sinagoga. E como foi que Jesus disse? Os judeus, os saduceus, os fariseus estão errados. Mas Jesus estava na casa. Só para vocês terem uma ideia. Um pior fariseu que armou, está lá em Lucas 7. Armou um esquema contra Jesus na casa dele. Jesus foi para a comida? Foi. Por que Jesus foi? Por que Jesus entrava? Porque Jesus queria ensinar as pessoas. E ninguém muda com espírito de revolta, com espírito de zanga, quebra-quebra. Você muda sistema, dentro do sistema falando a verdade. Eu estou dentro da Assembleia de Deus. Tem coisa santa? Tem coisa de Deus. Ontem um irmão me mandou não, botaram um vídeo em um grupo de pastores, eu fui analisar. Um pastor que ele pregou, e aí ele fez aquela ideia de que estava caindo no poder, depois ele dá uma entrevista dizendo que empurraram ele. Mas que ele não caiu do poder de Deus. Meu irmão, são essas coisas. Outra, uma irmã que disse que tinha sido curado, e depois ele estava lá no meio da multidão, dizendo que a irmã não tinha sido curada, que levaram a irmã doente para casa. É contra essas porcarias, essas misérias que eu me levanto aqui. Que poder de Deus, eu creio no poder de Deus, eu creio no dom, eu creio. Agora essas coisas é o que envergonha a igreja. Bota pra cá, Caio. Eu estou zangado esses dias. É pastor velho adulto, era um pastor com 10 anos de pecado, destruindo o ministério, destruindo o nome da igreja. Olha, pastor, bota pra cá. Olha, pastor, você vai pagar caro sujando o nome da igreja com política. Você vai pagar caro sujando o nome da igreja com adultério que você escondeu 20, 30 anos. Você vai pagar caro sujando o nome da igreja, humilhando o crente, expulsando o crente de igreja. Você vai pagar caro usando o púlpito da igreja, lugares da igreja para negócios políticos. Você vai pagar caro. E não faça carinha de santo, não. Nenhum homem de Deus pode fazer uso das coisas da igreja, das coisas de Deus para o mundo, para o pecado. Outra, toda a igreja tem que ser consultada. O prédio não é teu, a igreja não é tua, tu não é dono de nada. Você é escravo da igreja. Tem que respeitar o rebanho de Deus. Você não é dono da igreja. Quem é dono da igreja é Jesus. Primeiro, tu não morreu pela igreja, tu não santifica a igreja, tu não paga um centavo pela igreja. Então respeite a igreja. E eu falo aqui porque eu quero. Tu pode se zangar comigo, pastor. Pode se zangar comigo. Tem gente que me ameaça. Agora olha para cá. Eu quero que a igreja ore por mim. Que a igreja ore por mim. Porque eu poderia estar tranquilo na minha casa e não estar aqui. Mas a Bíblia diz em Efésios 5, 26 a 27. Do 25 em diante. Para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula, ruga ou coisa semelhante. E só podemos apresentar com a doutrina séria. Com a doutrina séria. Está escandalizando. Vocês estão vendo aí, é nome de igreja, é nome de pastor. Aí tem pastor, não, mas isso aqui, se der brecha aparece, mas se não der, não aparece. Glória a Deus. É isso aí mesmo. Ok? Então o filho foi obediente e ele fez a vontade do pai, né? Então é interessante isso aí. Agora observem bem, que são esses os pontos que nós colocamos, e aí a gente analisa. O terceiro ponto, aliás, o segundo ponto, não é isso? O filho e a plenitude dos tempos. Aqui, a preparação histórica, filho nascido da lei, a adoção de filho. Já explicamos isso aqui, não já? Pronto. E aí, observem bem, Jesus ele é visto como mediador. Ele é visto como mediador. Por que ele é mediador? Por que Paulo não foi? Por que João não podia? Por que Abraão não podia? Por que Moisés não podia? Moisés foi um mediador entre Israel e Deus, mas Moisés não foi um mediador da humanidade. Por quê? Porque só um que era 100% homem e 100% é que podia ser mediador. Por isso que lá em 1 Timóteo 2,5 diz, e há um só mediador, aliás, 2,5. Há um só mediador entre Deus, Jesus Cristo, homem. Então Jesus era Deus e Jesus era homem. Se morresse só um homem na cruz, tinha efeito? Não. Tinha que ser o Deus homem para morrer na cruz do Calvário, para nos dar o direito da vida eterna. Como esse Deus homem, que é o mediador, a expiação é eficaz, a revelação perfeita do Pai, segurança da salvação e acesso direto à presença de Deus. E por fim, nós temos o terceiro ponto, a trindade no plano da salvação. A vontade do Pai, realizada no Filho. João 6, parece que é 38. Jesus fazia a vontade dele isolada. Ele diz, tudo que o Pai me disse é o que eu estou dizendo. E eu não faço de mim mesmo. Ok? E aí observem bem, agora o Espírito Santo na trindade. O que o Espírito Santo fez? Regenera, 3, 5, 8. Convence do pecado, João 16, 8. Une o crente a Cristo, 1 Coríntios 12, 13. E testemunha a nossa
Adoção. Romanos 8, 15, 16. O Espírito testifica com nós que somos o quê? Aí quando eu falo aqui, tem irmão que me bate, irmão briga. Outra coisa, o Espírito Santo, ele só tem um trabalho. Está aí 4 coisas que eu falei. E a outra coisa, recebereis poder ao descer sobre. O Espírito Santo me dá autoridade para testemunhar. É só esse o trabalho do Espírito Santo. Se tu quer pular, correr que nem caranguejo, é um problema teu. Agora, o que eu estou mostrando pela Bíblia é que o trabalho do Espírito Santo é só esse. Essa invenção que tem um bocado aí, vamos quebrar tudo, o Espírito Santo me ungiu, a tampa da chaleira vai ferver. Tem isso não, isso aí é cor da tua cabeça. O Espírito Santo, ele já tem um trabalho dele definido. Pronto, já tem. Hoje aqui vai receber uma unção tão grande que vai cair. Não vai cair. Não, a unção do Espírito Santo é para glorificar o Pai na minha vida e testificar o trabalho de Cristo em nós. O Espírito Santo não vai trazer mais nada novo. Ele só vai confirmar o que Jesus fez. Porque depois do sacrifício de Cristo, o que o Espírito Santo vai fazer? Ah, meu Deus do céu. Vai, lê. Introdução. O ponto culminante do plano da redenção expressa o amor de Deus e a unidade da Trindade. O envio do Filho revela o amor de Deus aos pecadores, a cooperação da Santíssima Trindade da salvação. Primeiro ponto, o envio do Filho e o amor do Pai. O amor incondicional do Pai. A definição de amor: sacrificial, incondicional, ativo, eterno, universal, não seletivo, absoluto no propósito. O agir da Trindade: o Pai ama, o Filho se oferece e o Espírito aplica. É uma iniciativa soberana de Deus. Na eternidade, Deus projetou a salvação. O imensurável amor de Deus, a iniciativa de enviar seu Filho, como Jesus foi enviado, como Cordeiro de Deus. O envio do Filho e a Trindade, a manifestação da unidade. O Pai inicia, o Filho cumpre a missão e o Espírito aplica a obra. Como Paulo compreendia a Trindade na redenção, o Pai nos elegeu e nos predestinou para filhos. A atuação do Espírito convence do pecado, testifica de Cristo e também o glorifica. Segundo ponto, o Filho e a plenitude dos tempos. Preparação histórica e religiosa. Tudo contribuiu: a cultura, a religião, a língua grega, o ambiente judaico. Deus dirige os acontecimentos. O Filho nascido sob a lei cumpriu o Antigo Testamento. A doutrina da encarnação, nascido de mulher, revela a humanidade de Cristo. A adoção de filhos. Jesus é o único filho por natureza. Nós somos filhos por adoção. A nossa filiação é espiritual. Terceiro ponto, a Trindade no plano da salvação. A vontade do Pai é realizada no Filho. Jesus não fazia os próprios interesses. Os níveis da humilhação de Cristo: encarnação, assumiu a forma humana; obediência extrema, cumprindo a vontade do Pai; morte vicária no lugar de todos. A cruz não é apenas um gesto de amor, mas também de justiça. A mediação exclusiva do Filho, ela é cristocêntrica. A dinâmica divina, a aplicação da salvação, atuação ativa, regeneração, santificação e preservação. Iluminação do entendimento para crer, glorificação, a parte final do crente. Papéis do Espírito: revelar Cristo e promover crescimento espiritual. Que Deus abençoe. Pastor Wagner, orando e dando as bênçãos apostólicas. Soberano Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Pai, por esse momento, por este ensino maravilhoso, abençoado e abençoador. Deus, continua abençoando o teu filho, Senhor, pastor Oziel, dando saúde a ele, Senhor. Continua usando poderosamente em tuas mãos, como o Senhor tem usado. Pai, abençoa os teus filhos que nos acompanham, que está assistindo nesse momento. Ó Pai da graça, que este ensino possa penetrar o coração, a vida, para a transformação de vidas. Continua conosco, é o que nós te pedimos, do nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e sempre.